Espero, espero que seja mais interessante. Espera aí, tá? Aí. Experimentando uns PowerPoint aqui. Isso aqui é diferente. Vamos ver. Até para digitar tinha hora que eu... Ah, meu Deus do céu. Então a gente vai ver de uma perspectiva assim, mais de relacionamento, tá? Do Espírito Santo sendo como pessoa, né? Então, quem é esse Espírito Santo, tá? Vamos ver essa passagem aqui, de João 14, 26. João 14, 26. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem de tudo o que eu disse. Uhum. Então, aqui a gente vê algumas características já, né, do Espírito Santo, que é o conselheiro, o consolador, aquele ajudador, o intercessor, o advogado, o fortalecedor, o auxiliador, né? Esse que o Pai vai enviar para que nós possamos, para estar conosco, nos ensinando todas as coisas e também nos fazendo lembrar tudo aquilo que Jesus nos disse, né? Então, estudando, né, nós vamos, na verdade, estudar mais no livro de Atos, tá? Então, Atos dos Apóstolos, né? É onde a gente vê, na verdade, o nome não é, o nome devia ser Atos do Espírito Santo, não Atos dos Apóstolos, porque é o Espírito Santo agindo, né, através da vida daqueles que estão disponíveis para estar servindo a Deus, né? Então, seria Atos do Espírito Santo nos apóstolos, ou Atos do Espírito Santo na igreja, né? Atos do Espírito Santo nas pessoas, né? Porque o livro de Atos, a gente vê o mover e a presença do Espírito Santo na vida das pessoas, né? Tá? Então, lá no livro de Atos, a gente vê que Deus escolheu Paulo para pregar o evangelho especificamente para os gentios, né? Paulo era judeu, ele era fariseu, né? Ele era um judeu ortodoxo, né? Assim, porque dentre os que conheciam a lei, os fariseus eram os mais, né? Mas Deus, olha só, né? Tirou ele desse meio do mais religioso para pregar para os gentios, né? Ou seja, para aqueles que não conhecem a Deus. Então vamos ver alguns versículos que falam sobre isso. 1 Timóteo 2:7. Para isso foi designado pregador e apóstolo, digo a verdade, não minto, mestre da verdadeira fé aos gentios. Uhum. Atos 13, 46, 47. Então Paulo e Barnabé lhes responderam corajosamente: era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus. Uma vez que a rejeitam e não se julgam dignos da vida eterna, agora nós voltamos para os gentios. Uhum. Então, aqui ele fala, né? O Paulo, ele tinha desejo que os judeus pudessem ser salvos, né? Ele também gostaria que eles pudessem, mas como os próprios judeus recusaram, né? Rejeitaram, vamos dizer assim, o evangelho, ele fala, tô de consciência tranquila que Deus está me designando agora para ir para outro caminho. Então, isso tudo é a direção do Espírito Santo no ministério da vida de Paulo, né? Não era o Paulo que decidiu,
eu estou cansada dessa vida, então eu vou mudar de vida, eu vou fazer o que eu quiser. Né? Não foi assim. Foi Deus que designou, foi Deus que dirigiu e foi Deus que dirigiu para ele fazer isso, né? Então, na sua segunda viagem, ele declarou em Atos 18:6. Opondo-se eles e lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa e lhes disse: Caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Estou livre da minha responsabilidade. De agora em diante, irei para os gentios. Uhum. Eu lembro que quando eu estava para ir para o seminário, eu também tive essa preocupação em relação à minha família, né? Eu pensava assim, como é que eu vou anunciar o evangelho para outras pessoas, sendo que a minha família tem muitos que ainda não tomaram essa decisão, né, para Cristo, a grande maioria não tinha. Da minha família mais íntima, né, que é papai, mamãe e meus irmãos, era só eu, né? Era só eu praticamente. Mas Deus tinha me dado dessa mesma palavra, que foi essa certeza que Paulo teve. Você vê, Paulo fala, ó, estou livre, ó, da culpa que pode cair sobre mim do sangue de vocês, porque Deus que está me mandando ir para os gentios, né? Sou luz para os gentios. E Romanos 11:13. Estou falando a vocês, gentios, visto que sou apóstolo para os gentios, exalto o meu ministério. Tá? Então, ele já se autodenominava apóstolo dos gentios, tá? Mas, assim, a gente vê o mover de Deus, o mover do Espírito Santo, porque Deus não esqueceu dos judeus, né? Tipo, não designou Paulo e falou, ó, Paulo vai para os gentios e os judeus que se virem, né? Que caia fogo do céu e eles que se virem. Não, não foi assim. Né? Deus também, ele levantou Pedro, Tiago e João, né? Para estar sendo enviados para os judeus. Gálatas 2:9. Reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal da comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Uhum. Então, circuncisos eram os judeus, né, que estavam obedecendo e seguindo todos os mandamentos de Deus, tá? Então, Pedro, Tiago e João, então, estavam ali como colunas, né, fala, para dirigir tanto os gentios como os judeus, tá? Então, Deus dirigiu a vida deles, né? Assim como ele tem um propósito para as nossas vidas também, tá? Então, por que eu estou falando isso? Porque a gente vai ver, à medida que a gente for olhando para o livro de Atos, que os líderes e os membros da igreja primitiva, eles tinham esse relacionamento com o Espírito Santo, eles interagiam, eles dependiam, ele falava e, né, eles seguiam a orientação do Espírito Santo. Era uma parte vital da vida deles em tudo que eles faziam. Então, vamos dar uma olhadinha aqui em alguns versículos de Atos, tá? Atos 5, aqui no capítulo 5, versículos 3, 9 e 32, tá? Tá. Atos 5:3. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse seu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? 9. Pedro lhe disse: Porque vocês entraram em acordo para tentar o Espírito Santo. Não. Por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. 32.
Nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo, que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Uhum. Então, aqui a gente vê assim, mentiram para o Espírito Santo. Essa semana eu ouvi essa passagem e eu achei interessante, sabe? Essa passagem não. Tem gente que tem medo quando fala assim, sabe aquela passagem que fala da blasfêmia contra o Espírito? Quando Jesus fala que a blasfêmia contra o Espírito não será perdoado, sabe aquela passagem? Aí um monte de gente fica preocupado. Ai, será que eu blasfemei contra o Espírito, né? Porque não vou ser perdoado. A gente não precisa se preocupar, porque a blasfêmia contra o Espírito Santo é a rejeição da direção, do toque do Espírito Santo, entendeu? Então, aqueles que decidem ir contra a vontade do Espírito Santo. Se a gente fala assim, ai, fiz uma mentirinha, acha que pode ser a blasfêmia do Espírito? Não é. A blasfêmia do Espírito Santo é uma rejeição completa do Espírito Santo. Sabe? Quando não quer seguir, não quer obedecer. Então, se você está com medo de não agradar a Deus, então você não está blasfemando contra o Espírito. Né? A blasfêmia do Espírito ali é quando você está rejeitando essa direção, né? O Espírito Santo agindo na sua vida, tá? Então, a hora que você estiver insensível, que você estiver incrédulo, que você tiver coração ruim, duro mesmo, aí você pode estar blasfemando contra o Espírito, né? Tá. Atos 7:51. Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Uhum. Então, a gente vê lá em Atos, aqueles que resistiam ao Espírito Santo não poderiam experimentar a obra do Espírito na vida deles, né? A obra de Deus na vida deles. Quando fala lá que Jesus não pôde fazer muitos milagres num determinado lugar, era porque as pessoas não criam, estavam resistindo, né? Coração duro, fechado. Então, da mesma forma ao Espírito Santo, se nós nos fecharmos, ele não vai invadir. Não é que nem o demônio, né, toma posse, rouba, destrói, oprime, mesmo que você não queira, o demônio vem, né, pode te atacar, mas o Espírito Santo ele só vai atuar na sua vida se você abrir, se você autorizar, ele é educado, ele não é assim, né? Atos 11:12. Atos 11:12. O Espírito me disse que não hesitasse em ir com eles. Estes 6 irmãos também foram comigo e entramos na casa de um certo homem. 28. 28 diz, peraí. Um deles, Ágabo, levantou-se pelo Espírito, predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Uhum. Então, aqui a gente vê, é a direção que o Espírito Santo dá, né? Eles foram pela direção do Espírito e o Espírito também estava com eles, não era sozinho, né? O Espírito Santo mandou lá, só mandou lá nas bimbocas das parafusetas, mas ele não estava junto, não. Ele enviava e ele estava junto, né? E aqui no 28 a gente vê já uma outra atuação do Espírito Santo na vida de Ágabo, que trouxe como uma palavra profética, uma profecia, né? uma previsão do futuro, né? Alguma coisa que iria acontecer, tá?
Atos 13, 4. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Uhum. É muito legal, né? A gente vê que em todo o tempo era o Espírito Santo que conduzia eles. Para todo lugar que eles iam, era pela direção do Espírito. Atos 15, 28. Eu li, peraí. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor vocês nada além das seguintes exigências necessárias. Uhum. Então, assim, para todas, né, vamos dizer assim, para todas as opiniões, tudo eles ouviam a voz do Espírito também. Então, não era só o parecer deles, né? Tinha que ter o parecer do Espírito Santo. 16, 6. 16, 6, 7. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Tá? Então, aqui tem a mostra que nem todo lugar o Espírito Santo permitiu que eles pregassem ou que eles falassem. Tudo tem o seu tempo, né? E tudo tem, às vezes, às vezes a gente acha que a gente tem que falar em tudo que é lugar, mas às vezes o Espírito Santo não, né? Não diz para nós fazermos isso. Atos 18, 5. Depois que Silas e Timóteo chegaram à Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Uhum. Aqui a gente já vê o lado contrário, né? Ele impulsionou para que eles falassem, né? Para que eles testificassem. 19, 2. 19, 2 e 21. E lhes perguntou: Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: Não, nem sequer ouvimos que existe Espírito Santo. Agora vamos para o 21. Depois dessas coisas, Paulo decidiu no Espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia. Ele dizia: Depois de haver estado ali, é necessário também que eu vá visitar Roma. Uhum. Tá? Então, assim, todos aqueles que creem vai estar vivendo com o Espírito Santo, né? Então, não eram só aqueles que eram judeus. Olha só, a Helena. Então, não era só os judeus, né? Mas aqui, todos aqueles que creram têm essa possibilidade de poder receber do Espírito Santo na sua vida, né? De experimentar, de poder caminhar junto. E o Espírito Santo é que mostrava para Paulo aonde ele devia estar indo, para onde ele devia passar, onde ele devia estar pregando, né? E anunciando a palavra. Tá? 23, Atos 20, 23. Boa noite, Helena. Boa noite. Bom, Atos 20, 23 e 28. Só sei que, em todas as cidades, o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. 28.
Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo o designou como bispo, para pastorarem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Então, aqui, o Espírito Santo falava até as coisas que Paulo ia sofrer, né? Então, ele alertava, ele preparava, vamos dizer assim, o Paulo, e era ele que estava cuidando das pessoas, né? Então, a gente não precisa ficar preocupados, né? Que o Espírito Santo realmente ele guarda, ele sustenta, ele está guiando e dirigindo. Se a gente olha para tudo isso que a igreja primitiva experimentava, eu penso assim, puxa vida, né? Por que que nós não conseguimos experimentar essas mesmas coisas? Primeiro, porque às vezes a gente, né, nem permite nessa direção do Espírito, né? A gente quer andar do jeito que a gente quer, muitas vezes, né? E acaba, então, a gente acaba deixando de experimentar essa direção, né? O cuidado, a previsão, né? Porque se a gente ouvisse o Espírito falar, ó, não vai lá hoje, né? Não passa por aqui. Talvez se a gente ouvisse mais, né? Talvez a gente não teria que passar por tantas coisas, né? Complicadas, ou talvez a gente deixe de experimentar coisas boas mesmo, bênçãos, né? Por causa de a gente não conseguir ouvir de Deus. Tá? Então, algumas declarações, tá? Não existe vida cristã sem o Espírito Santo. Primeiro, porque a gente nem consegue tomar uma decisão para Cristo se o Espírito Santo não tocar no nosso coração, não nos convencer do nosso pecado, né? A gente não vai nem se arrepender se não tiver a obra do Espírito Santo nas nossas vidas, né? Não tem ninguém que fala, eu percebi assim do nada que a minha vida estava toda torta e agora eu quero, né, tá caminhando com Deus. Não tem isso, não tem isso. Ninguém do nada vai aparecer e falar uma coisa dessa. Se o Espírito Santo não estiver falando no coração dessa pessoa, se o Espírito Santo já não tiver convencido do pecado, do juízo e da justiça, é ele que faz essa obra, né? Sem o Espírito Santo, a nossa vida cristã seria monótona, seca, mundana, né? É o Espírito Santo que nos santifica, é o Espírito Santo que nos... Primeiro é ele que nos salva, né? E é ele que nos santifica, é ele que nos vai permitir viver de uma forma que agrada a Deus. Sem o Espírito Santo, o nosso trabalho é esgotador e cansativo. Então, pode fazer as coisas na sua força? Pode, mas vai ser difícil, vai dar mais trabalho, vai ser mais cansativo, vai chegar uma hora que a gente não vai aguentar. E sem Espírito Santo não existe comunhão com Deus, tá? Então, é o Espírito Santo que permite nosso relacionamento com Deus. Se a gente tirar o Espírito Santo da igreja, a igreja vai se transformar num clube social, né? Se a gente tirar o Espírito Santo da igreja, a igreja vai virar uma instituição religiosa, né? Não vai ser o lugar da morada de Deus, né? Também não teremos revelação sem o Espírito Santo. É o Espírito Santo que pode mostrar as verdades de Deus, né? Vamos ver essa passagem, 2 Coríntios? 2 Coríntios 3:6. Ele nos capacitou para sermos ministro de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito,
pois a letra mata, mas o espírito vivifica. Uhum. Então, o Espírito também, ele revela a verdade nas Escrituras de uma forma que se torna real na nossa vida, né? É aquela coisa que quando você está lendo e fala, nossa, encaixou certinho na minha vida, né? É o Espírito Santo que faz isso, que traz vida nas palavras, né? Não fica sendo só uma regra para você seguir, mas é uma experiência na sua vida, né? Então, sem o Espírito Santo não tem como a gente ter visão, não tem como a gente ter alegria, não tem como a gente ter paz, nem liberdade, né? Minha prima me mandou um vídeo, né? Depois eu passo ali. Vamos ver se eu consigo passar para vocês, né? Um vídeo que era assim, um rapaz na escola, né? Ele estava falando. Acho que eu comentei isso com vocês. Já falei desse vídeo? Não? Então, o rapaz estava falando assim: ah, vocês crentes não pode fazer nada, né? Não pode isso, não pode aquilo, né? Uma vida bem presa, né? Os amigos dele estavam falando. Aí ele falou assim: ah, é? Então vamos fazer como fala? Vamos fazer uma aposta, né? Ele falou para os amigos. Vamos ver se vocês conseguem ficar uma semana sem falar palavrão. Aí os meninos, né, ficou tentando ficar sem falar palavrão. Aí eles falaram, nossa, é bem complicado, né? Quase que não consegui, mas deu para ficar uma semana sem falar palavrão. Aí ele falou, agora então, vamos ver se vocês conseguem ficar sem ver pornografia e sem se masturbar. Ele falou, né? O jovenzinho falou, fez essa aposta com os amigos, né? Aí, não, a gente não consegue, não. Imagina, a gente não consegue, não. Já foi difícil ficar sem falar palavrão, sem isso aí a gente não consegue. Aí ele falou, tá vendo? Quem é que está preso e quem é que está livre? Né? O pecado, se você não consegue dizer não para o seu pecado, você está preso no pecado, né? Você não tem liberdade. Quando você tem o Espírito Santo, aí sim você tem liberdade, né? Aí a pergunta que esse pastor ele faz é: então em todo lugar, né? Porque vamos ver essa passagem de 2 Coríntios 3:17. 2 Coríntios 3:17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Tá? Agora vamos ler Salmo 139:7. Ele primeiro lê só o versículo 7, depois lê o resto. Não, pode ler tudo, 7-10. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali, a tua mão direita me guiará e me sustentará. Uhum. Então, aqui ele fala assim: se o Espírito do Senhor está em todo lugar, então, onde o Espírito Santo está, então aí tem liberdade. Então, todo lugar tem liberdade? O que vocês acham? Porque Salmo 139 está comprovado que o Senhor está em todos os lugares. Você não tem para onde fugir, né? Você vai para o lugar mais alto, ou lugar mais fundo, o lugar mais longe, ele está.
Então, em todos os lugares tem liberdade? Vocês acham? Sim ou não? Eu acho que sim. E você, Beth? Também, eu acho que tem liberdade, mas acho que a consciência Ah, e acho que é a grande diferença, entendeu? Do que você sabe, hum. mas liberdade você tem de ir para qualquer lugar. Desculpa, eu acho que o senhor está assim. Ó, liberdade todos têm, que nem livre-arbítrio, né? Uhum. Aí o que difere é a consciência de cada um. Na verdade, não. Então, ih, Na verdade, não. Sabe por quê? Por exemplo, se você for no bar, nos bordéis, ali não tem liberdade, né? Onde está tendo o pecado, está correndo à solta, não está livre, eles não estão livres. A pessoa que está em Cristo é que está livre, tá? Então, vamos dizer assim, a tradução que a gente pode compreender melhor para poder entender esse versículo de 2 Coríntios é: onde quer que o Espírito seja Senhor, aí haverá liberdade. Tá? Deu para entender? Se o Senhor, né, se Jesus, se o Espírito Santo está reinando na vida daquela pessoa, está reinando naquele lugar, então ali há liberdade. A palavra grega para Senhor é Kyrios, né? E ela significa suprema autoridade. Se o Espírito Santo tem suprema autoridade, né? No bar lá, aí vai ter liberdade. Mas se ele não está lá reinando, então não tem liberdade. Até mesmo dentro da igreja, se o Senhor, né, o Espírito Santo não é Senhor, porque tem igreja que o Espírito Santo não é Senhor, não. Tá lá do lado de fora. Aquilo que Apocalipse fala, ele está batendo lá a porta, mas não está lá do lado de fora, né? Então não tem liberdade. Não é pegadinha, tá? É a gente conseguir compreender essa verdade, né? E muitas vezes as pessoas acham que está livre, mas ela está presa. Se ela não consegue viver fora daquele pecado, ela está presa, né? Então, a gente, para poder experimentar o agir do Espírito Santo, ele tem que reinar, ele tem que ser Senhor, né? A gente tem que se submeter a ele, senão a gente não vai poder experimentar essa liberdade, né? Quando a gente fala do Espírito Santo, o propósito é que nós possamos experimentar esse relacionamento com o Espírito Santo, não como um poder do Espírito Santo, não como uma energia, mas do Espírito Santo como uma pessoa, né? Então, propósito para nós não é só ter conhecimento, mas a gente poder se relacionar, né? Então, a gente precisa entender o Espírito Santo como uma pessoa, tá? Então, nos nossos próximos estudos, a gente vai estar estudando de uma forma mais detalhada quem é o Espírito Santo, né? Quem é essa pessoa, o Espírito Santo? Porque a gente tem mais facilidade de relacionar Deus como Pai e a relacionar com Jesus como o Filho, o Salvador, né? O nosso amigo. O Espírito Santo a gente fica meio assim, ó, com receio, né? Às vezes.
ou a gente meio que se confunde um pouco, né? Então, a gente vai estar tentando ver com mais profundidade quem é a pessoa do Espírito Santo, né? E poder estar relacionando com ele, tá bom? É isso. Poderia dizer Hum, que em todo momento que eu estiver em comunhão com Deus, eu vou uhum. estar em liberdade também. Não, Isso, isso, tá. isso. Porque seria nos Porque momentos que, como que seria? Eu não encontro a palavra certa. Não é que eu estaria no momento, no local certo, no momento certo, mas algo assim. Não, não necessariamente. Porque, por exemplo, assim, ouvi já histórias assim, né, de pessoas que estavam afastadas, estavam na discoteca, esses lugares, nesses bares, assim, que você fala, não, ali o Espírito Santo não está. Não, ele está onde tem a pessoa que crê no Senhor, né? Peraí, a E, pessoa, a pessoa, não o ambiente, ah, a pessoa, isso, a na fé, pessoa. Na pessoa que na tem pessoa. Ah, tá. isso. Por Não, exemplo, aí era uma pessoa que estava afastada, mas o Espírito Santo estava falando no coração dessa pessoa, entendeu? O Espírito Santo estava agindo. Ele está, na verdade, Deus está em todos os lugares, tá. mesmo no lugar mais no antro das perdições, né? Entendi, agora entendi. Tá? Mas assim, tem gente que fala, não, nunca que o Espírito Santo vai agir nesse lugar. Claro que ele pode agir, em qualquer lugar ele pode agir, né? É que nem eu poderia dizer que não é o ambiente, é a pessoa que faz. Mais ou menos Aham, isso. Tá. é. Mas a pessoa A que fé. realmente está ligada com Deus, né? Uhum, Se não tiver, tá. né? E Quando olha, você perguntou, então ah, a gente tem assim, a gente tem o livre-arbítrio, uhum, decidir, isso que eu te falei da aham, consciência, né? Então, por aham, exemplo, eu tenho alguns amigos que eles gostam de sair para beber, por exemplo, uhum, tá? Eu acompanhá-los, eu não aham, vejo pecado nenhum. uhum, E às vezes, sei lá, você vai beber num lugar que talvez não seja conveniente, sei do que lá. Mas eles aham, estão ali aham, porque acham bonito a música, você está acompanhando, mas você não está, você está tendo um contato, mas eu entendo assim, que eu não esteja pecando só por eu estar acompanhando. uhum, Você está me entendendo? sim, Então, sim, quando você vê assim a liberdade, é a mesma coisa que você fala assim, olha, por que que o cara lá foi falar assim, Jesus, por que você está comendo aí com os pecadores? uhum, Entendeu? Ele estava no meio, talvez, com certeza, de pecadores, que eram homens, mulheres aham, e tudo mais, mas ele não estava pecando, ele estava simplesmente comendo. Hum, aham. E aí, Não, talvez, tipo, E o Paulo, ele fala isso, né? Ele fala, é em Romanos, será que ele fala? Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo convém, né? hum, Todas as coisas são lícitas, mas nem tudo edificam. Então, na verdade, a gente pode fazer qualquer coisa, mas nem tudo é bom, nem tudo vai nos fazer bem, né? E algumas vezes a gente evita, não porque a gente, por exemplo, não tenho, não vou suportar, né? Eu vou acabar caindo em tentação. Não é por causa disso. Às vezes a gente evita algumas coisas para evitar, a gente fala, a aparência do mal. Às vezes a gente até suporta algumas coisas, por exemplo, comer algumas coisas, né, ou ir em alguns lugares, mas por causa da fé fraca de alguns nossos irmãos, a gente evita para não deixar que ser pedra de tropeço para outra pessoa, né? Então, às vezes a gente evita para poupar o outro, né? Por amor ao outro, né? De cuidado pelo outro, porque, né? Para nós pode não estar fazendo mal, né? uhum.
mas a gente tem liberdade. A gente tem liberdade. A gente não está preso. Porque, ó, por exemplo, esse é um bom exemplo. Por exemplo, a bebida. A bebida vicia, né? A pessoa que começa a beber, ela não consegue resistir pela sua própria força, certo? Ela já está viciada. Ela tem até crises, né, de abstinência se ela não beber, não é? Ela não tem liberdade, né? Aí está muito claro que a pessoa ela não consegue falar não. Se a pessoa não consegue falar não, é porque ela já está presa, né? Ela está lá presa nisso. Então, esse é um exemplo que a gente pode dar, né? Se você tem possibilidade de falar, não, obrigada, eu não quero. Então, você tem liberdade, né? Você não faz, agora para alguns falam assim, os crentes não faz, não bebe porque não pode. Não é. O crente não bebe porque não faz bem. Para que eu vou querer beber, né? Não preciso disso para esquecer dos problemas, não preciso disso para me dar, né, um outro ânimo, né? A gente busca em Deus, né? Então, mas o Espírito Santo ele nos liberta, né, dessas outras prisões, que é o pecado mesmo, o pecado que realmente nos aprisiona, né? Os nossos sonhos, nossos desejos, isso né? Também é o que o Espírito Santo nos liberta, né? Disso também. Então, é quando ele está reinando na vida da pessoa, é que há liberdade. Parece ambíguo, né? Se for olhar assim no humano, se tem alguém te dominando, então você não está livre, parece, né? Assim, se pensar humanamente falando. Mas é isso que acontece. Quando a gente se submete ao Espírito Santo, aí é que nós encontramos liberdade verdadeira na nossa vida. Mas aí a gente vai falar mais, né? Para frente, tá? Então, assim, que a gente possa estar experimentando, né, esse caminhar junto com o Espírito Santo, assim como a gente viu né, no livro de Atos, a gente vai estar vendo, que essa possa ser uma experiência que nós possamos estar tendo de Deus estar nos conduzindo em todas as coisas, né? E porque não só da gente estar fazendo a vontade de Deus, mas a gente vai estar experimentando uma vida abundante. A gente vai estar experimentando uma vida sobrenatural, uma vida com Deus, né? Tá? Então, é essa jornada de caminhar com o Espírito Santo. Tá bem? Uhum. Alguém quer mais falar alguma coisa? Helena, se quiser falar também. Então, vamos orar? Senhor, nós agradecemos pelo teu amor, tua misericórdia e a possibilidade da gente poder te conhecer mais profundamente. Ó Espírito Santo, queremos não só ter conhecimento, mas poder ter um relacionamento profundo com o Senhor, de poder ouvir tua voz, de poder ser conduzido pelo Senhor, nos guiando, nos mostrando aonde devemos ir, como fazer, ó Pai. E queremos ter mais de Ti, experimentá-lo como pessoa, não só como consolador, não só quando a gente está precisando, mas do Senhor mesmo está conduzindo as nossas vidas. Então, queremos entregar também esse estudo nas Tuas mãos, agradecer porque o Senhor tem cuidado de nós e pelo privilégio de podermos estar estudando juntos. Deus, abençoa
Vini, abençoa a Beth, abençoa a Helena e abençoe quem for ouvir depois, que o Senhor possa estar cada dia mais se revelando a cada um de nós. É o que eu peço a Deus e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém.